Fala, seu capitalista, como diz o Roxo, né? Afinal, se estamos buscando conteúdo de mercado financeiro é porque temos um pouquinho do capitalismo em nossos sangues. Então vamos lá. Hoje eu quero abordar dois assuntos. O primeiro é falar um pouco sobre a trava de crédito com call. Eu venho estudando bastante essas estratégias para incluir nos meus operacionais e muitas vezes elas parecem fazer muito sentido em relação aos seus payoffs. E vou aproveitar também para mostrar na prática como usa a plataforma da Nelogica, a plataforma de opções da Nelogica. Ela tem uma interface que parece muito com o da Tasteworks. Antes de começar a falar sobre as travas, se você não conhece absolutamente nada sobre opções, existem opções de compra e existem opções de venda. As opções de compra são aqueles ativos que eles ganham valor, né, que eles se valorizam com a alta do ativo principal da ação. Existem as opções de venda, que são ativos utilizados para proteger esse ativo principal de quedas, eventuais quedas. Então, com as quedas, esses ativos tendem a se valorizar. Existem estratégias no mercado de opções que você liga duas opções. Então você monta uma trava, realmente você fica travado ali. Você tem um limite de ganho limitado e um limite de perca limitado. Não é ilimitado como em muitas outras estratégias. E essas travas, elas podem tanto ser travas no débito, uma trava que você paga para entrar na operação, como elas podem ser travas no crédito. Então, você consegue utilizar dessas ferramentas recebendo antes de pagar. É uma forma de você gerar uma receita para talvez utilizar parte dessa receita em estratégias mais agressivas. Eu venho estudando um pouquinho essas duas estratégias, né, que é a trava de baixa com call e a trava de alta com put, para tentar incorporar de alguma forma dentro do meu operacional. Para mim faz muito sentido, a literatura fala bastante em operações vendidas, né, no mercado de opções, e eu acredito ser uma opção que tem um manejo, né, é possível se fazer um manejo da operação durante o exercício, muitas vezes ajuste de posição ali, para que você reduza, né, aquele seu custo inicial, lá, aquele seu risco inicial. Essa aqui é a Profit Chart. É uma excelente ferramenta para quem utiliza gráfico, gosta de acompanhar o mercado. A maioria das pessoas que acompanham aí, que assistem a esse tipo de conteúdo, conhece essa ferramenta. Se não, é uma ferramenta aí que varia muito o custo de aquisição, né, de acesso a ela, de corretora, para quem opera day trade, para quem faz outras operações. Eu baixei o demo dela essa semana para testar, porque como eu não utilizo a plataforma em si para operar, ela tem um custo que muitas vezes pode não compensar, só para ficar vendo o gráfico. Tem outras plataformas tão boas quanto, mas o módulo de opções, que é o assunto desse vídeo, ele é esse cara aqui, ó, estratégia de opções. Então, ele abre essa interface aqui, que é muito parecida com a interface da Tasteworks, né? Acredito que foi até a inspiração deles. Eu nunca operei mercado americano, espero um dia chegar lá, e achei a plataforma sensacional. Então, para quem conhece opções, aqui vencimentos, os dados do ativo fica aqui em cima, né? Cotação, a última, bid-ask, né? Que é o book do ativo e tal. Aqui embaixo temos os vencimentos e clico no vencimento. Do lado direito temos as opções de compra e do lado esquerdo temos as opções de venda dentro desse vencimento aqui para 16/11. Qual foi a estratégia que eu montei na Petrobras? Eu fiz uma trava no crédito com call. Olhando o gráfico da Petrobras, o mercado não seguindo muito, não voltando com força e tudo mais, eu acho que a Petro tende a ficar consolidada abaixo dos 20. É um trade que eu faria se eu estivesse operando um day trade, alguma coisa assim. Eu venderia a Petro nessa região dos 20. Então, se a gente não quer operar o papel, o ativo principal, nós podemos operar os derivativos. Muitas vezes
eles chamam a mesma margem, né, o mesmo risco e ganho do que você operar o ativo principal com buying power, com uma margem muitas vezes menor do que operando o ativo principal. Essa é uma ferramenta que as opções lhe permitem fazer, que é a alavancagem. Assim como você consegue operar o índice, por exemplo, que é um ativo que vale milhares de reais, apenas com R$ 100 na conta, R$ 150 na conta, com as opções é possível fazer o mesmo. Você operar vendido no ativo principal, comprado no ativo principal, com um risco ali pré-definido. Então fica um risco limitado. Qual foi a estratégia que eu montei? Eu montei uma trava de crédito de baixa. Então, existem dois tipos de trava. Aquela trava que você paga para entrar na operação e aquela trava que você primeiro recebe para entrar na operação. Então, eu montei uma trava de baixa na qual eu recebo primeiro para entrar na operação. Dois motivos pelos quais eu optei por fazer essa estratégia ao invés de uma trava de baixa. Eu gostaria de testar essas estratégias, essas travas de crédito, como funcionam, até o vencimento, exercício, e eu preciso testar as ferramentas também de margem, chamada de margem, entender como funciona, para incorporar essas estratégias e dar uma sofisticada nelas com o passar do tempo. Essa é uma das intenções, um dos motivos no qual eu escolhi. E o segundo motivo é que com esse valor recebido é possível você alocar ele em estratégias mais agressivas. As travas, trava de alta, trava de baixa, trava com call, trava com put, é a combinação de duas opções. Você combina duas opções para que uma limite a outra, tanto no ganho quanto na perca. Uma trava. Como que eu faço uma trava no crédito? Eu vendo uma opção mais cara e compro uma opção mais barata. Eu identifiquei uma possível oportunidade de trade na Petro, que é uma venda ali nos 20,20. Não é recomendação de nada, que é apenas um estudo que eu fiz e eu realmente montei a operação. Eu vendi a Petro nos R$19,95 e comprei a Petro a 20,20. Foi exatamente essa a operação que eu fiz. Eu vendi a R$19,95 e comprei a 20,20. Se a gente olhar o gráfico de payoff, o meu ganho ele acontece quando o ativo fica abaixo dessa minha ponta vendida, aqui abaixo dos meus R$19,95. Eu fiz a trava na quarta ou na quinta-feira, com vencimento para novembro, uma trava um pouquinho mais longa, acreditando nesse cenário aqui. Montei essa operação, eu recebi 12 centavos a cada 100 ações, o que dá R$12 aí por lote, e eu tenho o risco de pagar 25 centavos no vencimento, lá 16/11, caso o ativo esteja cotado acima de 20,20. No OpLab fica até legal de ver. Então, essa é a minha linha financeira aqui, né? Essa aqui é a linha financeira. E essa linha pontilhada é o preço. Então, quanto mais o ativo, o valor do ativo cair, mais eu ganho com esse movimento. É uma operação também que eu acredito que se o ativo ficar acumulando ali lateral, é possível fazer descasque da operação, por exemplo, fazer uma parcial, já antecipar, né, diminuir o risco daquela operação ali. E é possível fazer o manejo. Então, esse é uma estratégia, uma operacional. Aqui no OpLab a gente consegue ver lá o crédito que eu recebi, tá vendo? Eu recebi, fiz bem pequenininha a operação, estou testando, estou usando uma conta de R$1.000, coloquei R$1.000 na corretora, pretendo sobreviver mais do que muito comedor de croissant, né? Então, nada contra o day trade, mas eu não consegui me adaptar, R$1.000 eu queimava rapidinho no day trade, aqui, pelo menos para mim faz mais sentido, né? São operações que às vezes levam 15, 20 dias para se desenrolar, usa robô, é uma operacional totalmente diferente do day trade, exige uma outra rotina, e eu me adaptei muito melhor aqui, nada contra, mas está aqui o payoff. Então é um payoff que eu recebi 23 e eu tenho um risco de pagar 26, que é exatamente a diferença entre os dois strikes, que é de 25. R$25 para cada lote vezes 200 são R$50. Eu recebi 25
E se tudo der errado lá no vencimento, eu vou pagar R$ 50 nessa estratégia. E eu posso utilizar esses R$ 23 aqui para montar outras estratégias agressivas, ou no papel ou em outros papéis. Vamos a um exemplo prático. No análise e simulações do OPLAB, eu acho que o OPLAB, em comparação a Profit, é melhor nesse aspecto de calcular ali os payoffs. Eu acho que para quem opera opções tem que ter o OPLAB mesmo. Então, eu estava fazendo um estudo essa semana em BBDC4. Tem balanço para vir do BBDC, e a temporada de balanço dos bancos lá fora foram um pouco melhores, e sempre tem movimentação no ativo, né, próximo de balanço, então eu fiquei estudando essa possibilidade em Bradesco. Então, eu pensei em fazer em Bradesco uma trava de crédito com put, que é uma trava que você ganha com o deslocamento do preço para cima. Então, qual que foi o estudo que eu fiz? Essa aqui é a grade de cotações de put. Eu pensei em fazer uma trava bem dentro do dinheiro com put. Então, eu venderia, por exemplo, essa 20,38 e compraria ela a 19,98. Então, ela está 20,33. Seria essa aqui. O mercado está fechado agora, são as cotações que eu tenho na tela. Então, qual que é a operação aqui? Eu recebo R$ 21 e meu risco na data máxima no vencimento é de 29. Então, está aqui a minha operação. E nada mais é que eu vou receber 21 e se tudo der errado eu vou pagar R$ 50. Então, 50 menos 21 que eu já recebi, meu risco máximo é de 29. É quase 1 para 1. Um pequeno manejo aqui você ajusta para que fique 1 para 1 ou para que você já comece a enxergar diferente a operação. Esse ponto. O que eu pensei em fazer e acredito fazer sentido é comprar para o mesmo vencimento um delta ali próximo dos 10. Então, um delta aqui próximo dos 10. Pensei em comprar uma put. Então, veja que se o ativo continuar a cair, né, a minha curva de financeira aqui ela vem aumentando. Eu estou protegendo a minha trava de uma eventual queda do ativo aqui. E já alavanco muito mais. Então, se por um acaso o Bradesco afundasse, né, caísse dos 20 para os R$ 18 aqui, eu já teria uma certa proteção aqui em relação ao risco que eu coloquei na minha trava. Uma forma de defender a minha posição. E pensei em comprar uma call também ali próxima dos 10. Então, vamos lá para as calls. Uma call com um delta ali próximo dos 10. Uma callzinha ali próxima dos 10. Aí, o que acontece? Eu fico um tanto quanto convexo, né? Isso trabalhando com os lotes mínimos, né? Eu estou falando dos lotes mínimos. Aqui você não conseguiria fazer tanto manejo assim na operação. A matemática que eu estudei para minha conta, ao meu tamanho de conta, seria algo mais ou menos como isso. E para que realmente eu consiga, pelo menos, fazer as parciais. Então, eu faria a trava. Então, quanto maior a minha trava, maior, por exemplo, então, 600. E aqui eu ajustaria para 400. Então, quanto maior eu vou aumentando minha trava, mais exponencial ela vai ficando. Ó. E o que acontece se der tudo errado nessa operação? Meu risco máximo são os R$ 250, quando o meu lucro estimado ele é ilimitado. E eu ainda recebo para montar a operação. Então, não sei se é uma estratégia que faça tanto sentido assim. Eu venho estudando opções há pouco tempo, mas é quase um bigodão que o roxo tanto fala sem a compra do ativo em si. Você se expõe a um risco menor. E são todas opções europeias
E no máximo dos máximos, se você não conseguir desmontar, se acontecer alguma coisa muito grave, você vai conseguir exercer as pontas que você necessita lá no exercício, desmontando a operação no risco máximo estimado aqui. Então é uma operação que para mim faz bastante sentido e eu gostaria de compartilhar com vocês de forma bem espontânea, quase como uma live mesmo, o estudo que eu fiz durante a semana, refiz ele agora com vocês e talvez eu venha montar aí para testar a divulgação dos earnings, que são a divulgação dos balanços. Eu acredito que se a vol sobe próximo ao balanço, né, essa estratégia nas pontas aqui, que nada mais é que um strangle, né? Pode ver aqui, ó, um long strangle, né? Um strangle mais longo, é a compra de uma opção de venda e a compra de uma opção de call. Então você acredita que o preço ele tem que se deslocar, né, rapidamente para uma dessas duas pontas para que você cubra o prejuízo da outra ponta e ganhe. E eu coloquei duas pontas aqui no meio que sirvam de miolo da operação ali. Então, eu tento minimizar a minha entrada na operação. Então, para eu entrar aqui, eu gastaria essa grana. Colocando as duas pontas de put aqui no meio, exatamente isso. Ó. Tem uma ponta longe e temos uma ponta aqui longe do dinheiro. Aqui. O que a gente faz? A gente pega o miolo das puts e coloca na operação. A gente vai lá e coloca o miolo no meio. Aí eu já... Opa, tá errado isso aqui. Eu pego as puts aqui, vendo a mais cara e compro a mais barata e passo ela numa proporção maior das pontas. Então, é quase uma venda de put no meio, ali no miolo, sem precisar a chamada de margem tão grande quanto a venda de put, que você tem que ter o valor do patrimônio lá e tal, para quem conhece a estratégia. Se você não conhece, no meu canal tem um vídeo falando sobre venda de put, sem essa chamada de margem toda. É usar a alavancagem das opções a favor. Espero que esse conteúdo tenha agregado de alguma forma para você, ou se você não entendeu absolutamente nada, porque opções realmente é bem confuso. Com o passar do tempo, algumas coisas demoram realmente para fazer sentido, mas uma hora elas fazem. Então, o mais importante é realmente montar os estudos, é fazer lição de casa, é tentar entender os payoffs de cada estratégia e encaixar ela a seus operacionais, encaixar ela dentro do seu planejamento financeiro. Sem um planejamento financeiro, sem uma rotina, sem um controle, sem um gerenciamento do seu portfólio, é bem complicado buscar alavancagem em outros ativos. A minha intenção é passar estratégias aí que exigem uma chamada de margem pequena e que permitem realmente uma alavancagem enorme. Já deixa aquele like para ajudar o conteúdo a chegar para mais pessoas. Compartilhe e se inscreve no canal aí que eu vou publicando todas as estratégias que eu venho aprendendo nesses últimos tempos.